Olá, irmãos em Cristo, paz e bem a todos que se encontram unidos neste momento para partilharmos a palavra do Senhor. Hoje nós vamos meditar a passagem que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Enquanto você toma a sua Bíblia, vamos orar, pedindo que Deus aqueça os nossos corações e faça com que essa palavra possa ser fecunda, produzindo grandes frutos para o nosso crescimento espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das tuas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora de Fátima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe, ilumine. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 22. Caminhando sobre as águas. Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, subiu a montanha a sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus logo lhes falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Ele respondeu: "Vem." Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e lhe disse: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, na homilia do dia 27 de março deste ano, o Papa Francisco nos trouxe a passagem do Evangelho de São Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. A tempestade é acalmada. E o Papa nos lembrava que Jesus, no meio das tempestades, Jesus está no nosso barco. E por que às vezes nós procuramos e não encontramos Jesus no nosso barco? Meus irmãos, Jesus está sempre a nos socorrer. Quando ele não está na popa do barco, é porque ele já está andando sobre o mar. Isso significa que Jesus tem o controle de todos os problemas. Ou ele dorme na popa do barco, ou ele anda sobre as águas. Ele é o Senhor da tempestade, do vento contrário que agita as ondas, que balança o nosso barco e nos atormenta. Nessa passagem, Jesus não estava no barco, mas ele viu a tempestade e veio ao encontro dos discípulos. Porque Jesus vê tudo. Ele percebe a tempestade e mesmo enquanto ela está acontecendo,
ele já está caminhando sobre ela. Você não está vendo ainda o fim do problema, mas Jesus já viu o que está acontecendo e já está caminhando sobre ele. Essa passagem, ela nos ensina que Pedro e nós também cometemos muitos erros durante a tempestade. Hoje nós vamos meditar 2 destes erros. O primeiro erro que nós cometemos na tempestade é deixar o medo nos dominar. Quando aconteceu esse fato, Pedro e os discípulos já eram próximos de Jesus. Mas o medo, ele faz tanto mal que ele fez Pedro e os discípulos confundirem Jesus com um fantasma. É isso que o medo faz com a gente. Ele nos faz realizar o mal que não queremos. São Paulo já nos alertava na carta aos Romanos. Pelo medo, nós acabamos buscando socorro onde não devemos e onde nem sequer iríamos mesmo encontrar esse socorro. Às vezes, para resolver um problema, a gente acaba penhorando a nossa alma e comprometendo até mesmo a nossa salvação. O medo nos faz falar o que a gente não quer, descarregar nossa angústia nas pessoas que nós amamos e que não têm culpa. O medo nos faz também aumentar a angústia dos irmãos que já estão sofrendo com seus problemas pessoais. O medo pode mesmo até atrapalhar o socorro de Deus. Imaginem, se Pedro e os discípulos continuassem achando que Jesus era um fantasma. Eles poderiam se agitar tanto que o barco poderia mesmo chegar a afundar. Mas o que fazer então, quando essa tempestade nos causa medo? Quando Pedro achou que Jesus era um fantasma e os discípulos gritaram, Jesus ensinou a eles o que fazer para afastar o medo. Com uma única frase, Jesus ensinou aos discípulos e hoje para nós 3 coisas que nós devemos fazer. O primeiro ensinamento de Jesus é que devemos ter coragem. O significado da palavra coragem é que a coragem é atributo ou qualidade de quem tem determinação para realizar as atividades que exigem firmeza. Mas onde encontrar a coragem? Dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Se somos batizados, o Espírito Santo está dentro de nós e ele pode nos dar o dom da fortaleza. O Catecismo da Igreja Católica nos explica em seu parágrafo 1808 que a virtude da fortaleza nos torna capazes de vencer o medo, inclusive da morte, de suportar a provação e as perseguições. O segundo ensinamento de Jesus é que ele olhou para Pedro e disse: "Sou eu". Eu sou é o nome de Deus. Foi com esse nome que ele se revelou a Moisés na sarça ardente, o fogo que se queima sem se consumir, que nunca acaba. Eu sou é o Deus, é o ser infinito, porque Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é soberano, ele é o criador de todas as coisas e tudo está sob o controle dele. O terceiro ensinamento é que Jesus olhou para Pedro e disse: "Não tenhais medo". Por que não ter medo? Porque se nós temos o dom da fortaleza, que é a coragem, e se temos também Deus conosco, Deus que é o Senhor de todas as coisas, nós não temos motivos para temer, aconteça o que acontecer. E depois que Jesus ensinou a Pedro que ele não tinha motivos para ter medo, porque dentro dele havia a força do Espírito que lhe dava coragem, porque ele estava sob o cuidado do Deus que é o Eu Sou, Pedro se empolgou tanto que pediu a Jesus para que ele também caminhasse sobre as águas. Pedro disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água". Pedro confiou tanto em Jesus que ele percebeu que também podia caminhar sobre o mar agitado, sobre o problema.
E ele conseguiu. Diz a palavra que Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Ia tudo bem, a tempestade continuava, mas Pedro estava andando feliz sobre o mar agitado. Mas acontece, meus irmãos, que o medo, ele é persistente. E aí Pedro cometeu o segundo erro. O segundo erro é tirar os olhos de Jesus. Diz a palavra que enquanto Pedro caminhava, ele sentiu o vento. Ele percebeu sinais de que a tempestade ainda não tinha passado. E aí, Pedro se esqueceu que tinha a virtude cardeal dada pelo alto da coragem, que caminhava sobre as águas com a garantia de Jesus. Porque ao sentir o vento, ele ficou novamente com medo. E sentindo de novo este medo, ele que já estava caminhando sobre as águas, começou a afundar. Mas porque Pedro já tinha ouvido os ensinamentos de Jesus, coragem, eu sou, não tenhas medo, desta vez, Pedro já não mais parou no medo. O próprio Pedro encontrou uma solução para aquele medo que voltava a atormentá-lo. Logo que ele começou a afundar, veja que ele não perdeu tempo. Ele gritou para Jesus. Ele pediu socorro à pessoa certa. Senhor, salva-me. E aqui nós aprendemos uma grande lição com Pedro. Quando sentimos que começamos a afundar, esse é o primeiro sinal de que nós tiramos os olhos de Jesus e voltamos a olhar para o problema. E sentindo isso, meus irmãos, é preciso parar tudo. Parar de olhar para as notícias, parar de querer fazer tudo ao mesmo tempo, até mesmo as coisas boas. Porque sem unção, sem a força de Jesus, nós não damos conta. Vamos fazer de qualquer jeito, vamos fazer apenas pela inteligência humana e não vai produzir seus frutos. É preciso parar, respirar, voltar os olhos para Jesus, pedir socorro na oração, reconhecer nossas fraquezas e dizer ao Senhor, salva-me, Senhor, eu continuo com medo. E porque Pedro foi humilde e reconheceu que continuava com medo, Jesus logo estendeu a mão e ensinou de novo a Pedro, homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que duvidaste da coragem que existe em você? Por que duvidaste que eu sou? Por que continuou com medo? Hoje o Senhor diz isso para você. Por que duvidastes mais uma vez? E a palavra ainda nos diz que assim que subiram no barco, o vento cessou. Ou seja, Pedro caminhou sobre as águas ainda no meio da tempestade. Ele não esperou a tempestade passar para se superar, para superar o seu medo. E além disso, Jesus também só entrou no barco quando a tempestade passou, porque enquanto ela existia, ele caminhava sobre ela. Ele tinha o controle dela. A experiência da tempestade, meus irmãos, ela será sempre inesquecível, de forma negativa ou de forma positiva. De forma negativa, quando nós passamos por ela apenas com medo, sem Jesus. Nós vamos sempre lembrar o quanto ela nos atormentou. De forma positiva, quando nós passamos com Jesus, olhando para Ele. E aí sim, nós vamos lembrar da tempestade de uma forma sobrenatural, como na montanha-russa, que a gente sente aquele conhecido frio na barriga, mas mesmo assim, a gente continua enfrentando o medo, porque a gente sabe que está seguro, que tomou todos os cuidados, que colocou o cinto de segurança. E aqui muito mais, porque a segurança do brinquedo, ela é falível, pode dar errado. E a segurança em Jesus, ela nunca falha. A tempestade enfrentada com Jesus, ela, portanto, nunca é estéril. Nós podemos colher belíssimos frutos dela. Primeiro, podemos descobrir a força que há dentro de nós, o dom da fortaleza.
experimentar o poder de Jesus na nossa vida, agindo no impossível. Podemos aprender a vencer nossos medos. Aprendemos ainda a confiar sempre, perceber que Jesus está sempre pronto para nos socorrer. E toda vez que a gente afundar, a gente clamará e Ele virá em nosso socorro. E por fim, podemos aprender também a caminhar sobre as águas, mesmo quando elas estão agitadas. A realidade do pescador é enfrentar a tempestade. Assim também é a realidade de todos nós que existimos. Não há existência sem problemas, meus irmãos. E tirar a vida também não é a solução. Ao contrário, quando buscamos resolver os problemas, ceifando nossa vida, nós acabamos gerando mais problemas do que aquele que nós tínhamos inicialmente. Primeiro, para as pessoas que vão ficar com a dor de ter perdido quem amava. Depois, porque elas herdarão os nossos problemas. E um terceiro problema, que é aquele que ele acompanha a nossa alma. Porque quem tira a sua vida terá que prestar contas de seu ato para Deus. Porque a vida não se encerra aqui. A vida, ela persiste, a vida é eterna. Nós temos, o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é o céu. Então nós devemos enfrentar os nossos problemas confiantes em Jesus. O evangelista Mateus, ele encerra a passagem nos ensinando uma lição muito importante na vida cristã. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Mateus era discípulo, então ele também estava no barco, ele também se ajoelhou. E nós precisamos bendizer ao Senhor em todas as circunstâncias, enquanto a tempestade nos atormenta, que é aquela fase inicial do medo, enquanto caminhamos sobre ela em direção a Jesus, que é a fase da esperança, da expectativa de contemplar o milagre, quando a tempestade faz barulho de novo, que é quando nós voltamos a ter medo e começamos a afundar, mas também, meus irmãos, é preciso bendizer ao Senhor quando a tempestade passa, na fase que nós contemplamos os seus feitos com os nossos próprios olhos. Quando o vento cessou, a primeira coisa que os apóstolos fizeram foi adorar a Jesus. E aqui eu queria já encerrar nossa meditação, lembrando a vocês, meus irmãos, que a palavra de Deus é eterna. Ela se cumpre diante de qualquer realidade. E atualizando esse ensinamento para o que estamos vivendo hoje, o Senhor fala aos nossos corações esses mesmos ensinamentos que Ele disse a Pedro. Coragem, sou eu estou caminhando sobre esta pandemia. Não tenhas medo. Quando a pandemia passar, a primeira coisa que a gente faça não seja voltar à vida velha, mas que a gente se ajoelhe diante de Jesus, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então, meus irmãos, eu desejo a vocês uma excelente semana e que ao longo destes dias nós possamos nos recordar, enquanto a tempestade nos atormenta, dessas palavras de ordem do Senhor para nós. Coragem, eu sou, não tenhais medo. E que quando ela passar, nós possamos também nos lembrar desta passagem, desse Evangelho de São Mateus, e possamos nos ajoelhar diante de Deus para dizer: verdadeiramente, tu, Jesus, és o Filho de Deus. Permaneçamos sempre unidos, irmãos. Uma boa semana a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.